Graça e paz, querido. Obrigado por você estar aí presente para mais um programa Vida com Deus. Nós temos certeza que a palavra de hoje irá alcançar o seu coração, a oração irá abençoar a sua vida, os louvores farão você louvar ao Senhor juntamente conosco, então fica com a gente. E dá tempo ainda de convidar mais algum amigo, manda o WhatsApp, chama ele para assistir o programa com a gente, tá bom? Vamos começar com música? Nada foge do controle da mão de Deus. Jamais se esqueça disso. Essa passagem está em Gênesis capítulo 45, versículo 3. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. E disse José aos seus irmãos, chegai-vos a mim. E eles chegaram. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem fiquem irritados contra vós mesmos, por haver me vendido para o Egito, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Nós vamos começar essa história pelo final. Você que já a conhece, sabe que José passou por muita coisa até chegar nesse momento. Ele foi caluniado, mentiram sobre ele foi preso, ele foi vendido como escravo, mas ele passou tudo isso por um objetivo, para que aquela geração fosse salva da fome. Você que lembra a história, sabe dos detalhes. José conseguiu enxergar Deus no meio da tragédia. E você? Consegue enxergar Deus também no meio do caos, no meio do desespero, no meio da tragédia? José conseguiu. A pergunta talvez que você tenha se feito, ou talvez não, mas eu já me fiz. Por que 7 anos de fome? Por que não 7 anos apenas de bonança? Porque o mesmo Deus que mandou os 7 anos de fome foi o mesmo Deus que mandou os 7 anos de bonança. Então por que não focar somente na bonança? Por que eles precisariam passar por aqueles anos de fome? Talvez quem faz essa pergunta, como um dia eu já fiz também, pensa que Deus o trabalho de Deus é nos manter felizes, prósperos e alegres o tempo todo. Mas não é assim que funciona. Deus não vive para nos servir. Ele simplesmente sempre existiu. Somos nós que vivemos para dar glória a Deus. Deixe-me relembrar você então que não é Deus que tem que servir você. É você que tem que servir a Deus. Tudo é para a glória dele, não para a sua glória. Então, se os 7 anos de fome foram necessários no Egito, Deus, na sua soberania, já sabia o porquê. Por mais que soframos com isso, no final de tudo, o propósito de Deus vai ser cumprido. Tudo é por ele e tudo é para ele. Pois bem, a pergunta então, por que José teve que passar por aquilo tudo? Vamos fazer uma outra pergunta? E por que não passar? O que fazia de José alguém tão especial que estaria imune a todas as intempéries da vida? Você cristão que está me ouvindo, nós somos filhos de Deus.
Mas não é porque somos filhos de Deus que as coisas que afetam qualquer outra pessoa não podem nos afetar. Nós somos seres humanos comuns. Então tudo que afeta qualquer pessoa nos afeta também. Eu sei que o Senhor coloca os anjos dele ao nosso redor, eu sei que ele nos guarda, mas isso não significa que nós somos mais especiais do que qualquer outra pessoa. Repito, Deus não existe por causa de nós, somos nós que existimos por causa dele. É nós que devemos viver para dar glórias ao nosso Deus. Tem um versículo que diz assim, Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não estou dizendo que Deus se alegra em nos fazer sofrer sem propósito. Não, nem perto disso. Mas muitas vezes o sofrimento é para nos fazer amadurecer, crescer e para que os propósitos de Deus se cumpram em nossa vida. Se o propósito final da vida de José fosse apenas conforto, tranquilidade, tudo teria acabado quando ele se transformou em governador do Egito. Pronto, conseguiu atingir o conforto e a tranquilidade, mas não era aquilo que Deus queria. Ele precisava ter passado pela prisão, ele precisava ter passado pela casa de Potifar, porque nisso tudo ele foi vendo a mão de Deus guiar a sua vida, trabalhar o seu coração e mover as peças do tabuleiro para que ele estivesse na hora certa, no lugar certo, quando o faraó precisou de alguém para interpretar os sonhos que ele teve. John Bunyan, para quem lembra, foi um homem de Deus que ficou preso por muito tempo, e na prisão ele escreveu o segundo livro mais lido e vendido do mundo, O Peregrino. Quando o apóstolo Pedro esteve preso, foi nesse momento que uma igreja inteira se mobilizou em oração. E aquilo transformou aquelas pessoas, estando Pedro preso. Então muitas vezes Deus vai nos deixar passar por situações para que a obra dele seja feita de maneira que às vezes a gente nem entende. Bom, quero terminar dizendo o seguinte. 70 pessoas aproximadamente saíram de Canaã e foram para o Egito. E lá ficaram por seus 430 anos, muitos deles vivendo como escravos. E você pode perguntar por que Deus permitiu isso acontecer? Bom, os propósitos soberanos de Deus, muitas vezes nós não vamos entender. Mas me deixe te lembrar, foi aquelas 70 pessoas que se transformaram em milhões de pessoas e 400 anos estiveram ali como escravas, mas ao saírem dali, no dia da Páscoa, Deus escreveu na história para toda a humanidade que o sangue do Cordeiro que foi passado pelas portas livrava aquelas pessoas da morte. Os anos se passaram. Deus usou toda aquela situação para escrever a mais bela história de amor que já foi escrita. O sangue do Cordeiro de Jesus livra qualquer pessoa da morte. Por mais que você não entenda os propósitos de Deus, não esqueça, nada foge do controle da mão de Deus. Deus abençoe. Mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, já sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo, eu sou humano, eu só sei. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sou humano. Me ajude a melhorar.
Chegamos ao final de mais um programa Vida com Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos orar para abençoar a sua casa e a sua família. Obrigado, Senhor, pela vida deste irmão, dessa irmã que está assistindo. Que a tua presença, a tua paz, a tua cura, a tua prosperidade esteja sobre cada lar que está conosco nessa noite. Os abençoe, se porventura houver alguém enfermo, que a tua mão de cura possa alcançá-los. Em nome de Jesus. Amém.